Perigo nas ruas. Distração de quem usa o celular ao caminhar aumenta o risco de acidentes. Perigo na caixa de correio. Contribuintes caem no golpe do falso IPVA. Rompimento da barragem de Mariana completa 2 meses. Situação das famílias ainda é incerta. Principal centro de competição da Olimpíada está com 95% das obras concluídas. Casos de microcefalia já passam de 3.000 em todo o país. Na Casa Branca, uma defesa emocionada pelo controle das armas. E na série especial, seguimos nossa viagem pelo mundo dos pães. Esse continua a ser consumido quase do mesmo jeito em Roma, 2000 anos depois. Olá, boa noite para você. É muito fácil a gente encontrar por aí pelas ruas pessoas desatentas, mexendo no celular, não é? Pois os médicos já têm um nome para essas pessoas, é a geração cabeça baixa. E isso tem causado acidentes graves. A repórter Daisa Bellini foi às ruas de São Paulo mostrar como essa distração pode acabar mal. Aqui na Avenida Paulista, essa cena é muito comum. Agora eu vou abordar algumas pessoas para saber o que elas pensam, qual que é a reação delas quando a gente se aproxima. Oi, você sabia que a gente estava te gravando? Eu? É. Oi. Não. Você nem percebeu por causa do celular? Não. É. Não. Sempre tem alguém com o celular ali vendo, nem que seja vendo uma fotinho jogando. Tá vindo um rapaz, ele tá digitando, usando fones de ouvido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Oi? Você presta atenção em volta, o que está acontecendo ao seu redor quando você está digitando ou fica um pouco desligado? Fico um pouco desligado. E essa distração pode acabar mal. No litoral do Piauí, um casal de médicos goianos caiu de uma altura de cerca de 3 metros ao fazer uma selfie da varanda de uma pousada. O parapeito, feito de madeira, desabou quando os dois se encostaram para tirar a foto. A obstetra Leânia Teles deixou a UTI, mas não tem previsão de alta. Já o caso do cardiologista Paulo César Teles é mais grave. Ele continua internado na unidade de terapia intensiva. Já na China, uma mulher de 28 anos caminhava próximo à margem de um rio. Distraída, mexendo no celular, ela acabou caindo e morreu afogada. Veja de novo o momento da queda. As pessoas ficam tão concentradas no celular que outras atividades são realizadas no modo automático. Esse rapaz atravessa a rua e mal olha para frente. São centenas de pessoas caminhando sem prestar atenção. Acaba sendo hábito mesmo, né? A gente mensagem, às vezes conversa, às vezes até trabalha mesmo, a gente fica trocando mensagem por aqui. Repare nesta moça. Nosso cinegrafista anda ao lado dela por mais de 1 minuto. E ela nem percebe. Em média, os brasileiros acessam o celular 150 vezes ao dia. E ficar com a cabeça baixa aumenta o risco de acidentes. Tem esse desvio, ela perde o foco, a concentração e acaba caindo. Então, fratura do punho, fratura do tornozelo, fratura no pé, são situações que estão aumentando, sim, no pronto-socorro. O médico revela que a geração cabeça baixa está sendo prejudicada por este hábito. E essa condição leva a pessoa a se focar, quase ficar hipnotizada no aparelho e esquece de interagir com o mundo ao redor. Quer ver outro alerta importante aos desatentos? Cuidado para não cair no golpe do IPVA. Proprietários de veículos em São Paulo estão recebendo uma falsa cobrança. A Secretaria de Fazenda alerta que o imposto só deve ser pago nos bancos credenciados. O alerta foi compartilhado nas redes sociais. Este vídeo mostra como chegam os boletos falsos. IPVA envelope, esse aqui é o falsificado, o original é esse aqui. A Secretaria de Fazenda do Estado informou que não emite boletos de cobrança do IPVA, apenas envia avisos com o valor e as datas de vencimento do imposto. Acredita-se que quem caiu no golpe tenha tido os dados dos veículos roubados através de vírus no computador ou em páginas falsas da internet. O IPVA pode ser pago diretamente nas agências bancárias e caixas eletrônicos ou pela internet. O aviso, ele não tem um jeito de cobrança, né? Simplesmente ele identifica o veículo, ele identifica os valores do IPVA, de eventuais multas, do seguro a ser pago. Da região de Goiânia vem uma história que, olha, é de emocionar.
Depois de 43 anos, uma mulher que foi adotada quando ainda era recém-nascida conseguiu conhecer a mãe biológica. E esse reencontro que você vai assistir agora só foi possível graças a uma ficha de cadastro do SUS. Natália passou a vida sofrendo com a ausência da mãe. E foi criando uma ferida assim no peito, ela ia chegar. Eu pensava que ela ia chegar, ia me pegar, igual muitas crianças os pais buscaram, né? Há mais de 40 anos, a mãe deixou Natália, ainda bebê, numa creche e não voltou para buscar. E pelo que a minha irmã falou, que ela queria o melhor para mim, porque ela não podia dar um lar para mim. A menina acabou criada pela dona da creche na infância e por outra família na adolescência. Até Nercimara entrar na história. Ela localizou a mãe da amiga pelo cadastro do SUS num posto de saúde. Eu liguei lá na casa dela, falei para a menina que era do serviço social, eu perguntei ela, ela disse, não, realmente, ela tem uma filha, né? E chegou o momento em que a Natália esperou a vida toda, o reencontro com a mãe. A dona Nilda mora nessa casa aqui, ó, de muro e portão verdes, em Guapó, a 30 quilômetros de Goiânia. Como é que tá o coração? Tá saindo pela boca. Tá. Na entrada, conhece as duas irmãs. Uma sensação muito boa. Ao ver a filha, a mãe trava de emoção. Mal consegue falar. Num fio de voz, pede perdão. Você me perdoa, não, eu era muito sem juízo. Natália queria conhecer a mãe, mas acaba descobrindo que tem uma família imensa. Ela ganhou 8 tios. Fora os primos, que cada tio tem 3 filhos, 4, tem bisneto. A família é grande. Não vai perder o contato, não. Deus, né? Assim, eu vou vir aqui, a senhora vai lá. Bom, e o Jornal da Record segue acompanhando de perto a crise na saúde pública do Rio de Janeiro, crise sem precedentes. Hospitais estaduais que trabalham com poucos recursos e limitam o atendimento à população vão passar a ser administrados pela Prefeitura. A dívida no setor é de quase R$1,5 bilhão de reais. Com dores fortes e pressão alta, a analista de contas foi em vão nesta UPA na zona sul do Rio. A senhora buscou atendimento, mas não deram remédio para dor? Não deram. O que o médico disse? Ele alegou que não tem nada, assim, para dor, para que está em situação precária mesmo. O jeito foi buscar atendimento em outra unidade. Foi a mesma decisão dessa paciente que veio da Zona Norte, debilitada por uma gripe. Vim aqui porque aqui era muito bom, agora estava bagunçando nada. São todos vítimas de uma crise sem precedentes na rede estadual de saúde. Problemas que não souberam ser administrados pelo governo com a arrecadação em queda. Hospitais chegaram a fechar emergências ou limitar o atendimento por falta de recursos. Segundo o novo secretário de Saúde, que mal assumiu a pasta, a dívida no setor é de R$1,4 bilhão. Hoje, o governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Eduardo Paes anunciaram uma parceria para diminuir a crise. Até segunda-feira, 2 hospitais estaduais da Zona Oeste passarão a ser controlados pela Prefeitura. O custo anual para gerir as 2 unidades é de R$500 milhões. Os recursos sairão do caixa do município. O responsável pela coordenação da rede hospitalar municipal nos próximos meses será o secretário executivo de coordenação de governo da Prefeitura. Pedro Paulo Carvalho foi acusado de agredir a ex-mulher e é pré-candidato à Prefeitura do Rio. A rede municipal de saúde também tem graves problemas. Este hospital filantrópico, referência no tratamento de câncer, é gerido com verbas da Prefeitura e está em situação de abandono. Nesta maternidade da Prefeitura, na Barra da Tijuca, 7 bebês morreram entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro. Entre as denúncias, a polícia investiga a possibilidade de maus tratos. Se eu não tenho meu neto nos braços hoje, foi negligência médica. A maternidade informou que as mortes serão investigadas por uma comissão de óbitos e por sindicâncias abertas para apurar o ocorrido. Já o hospital, gerido pela Prefeitura, em nota admitiu que foi parcial o último repasse efetuado pelo município, o que provocou a falta de recursos. 60 dias depois do rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O delegado que investiga o caso deve pedir novo prazo à Justiça para concluir o inquérito e apontar os responsáveis. 2 meses depois do desastre, fica a saudade de quem perdeu parentes com o rompimento da barragem. Às vezes vejo ele descendo a estrada, abrindo o portão e entrando.
ele vivo. 2 homens que trabalhavam na mineradora continuam desaparecidos. 17 pessoas morreram depois que a barragem de rejeitos da mineradora Samarco se rompeu no dia 5 de novembro em Mariana. Os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram devastados. Mas a destruição não se restringe a Mariana. 28 comunidades de Minas Gerais e Espírito Santo foram afetadas. A onda de lama da barragem Fundão percorreu 663 quilômetros pelo Rio Doce. Em Governador Valadares, leste de Minas Gerais, quem tirava o sustento da pesca hoje luta para sobreviver. Tem muito pescador que está passando aperto aí, entendeu? Alguns ainda têm o que comer e outros não tem não. O inquérito aberto pela Polícia Civil era para ser entregue no próximo sábado, mas deve ser prorrogado. Outros 3 foram abertos pelo Ministério Público Estadual. A gente acredita que nas próximas semanas a gente já vai ter um parecer conclusivo apontando os equívocos e ocorrências que podem ter contribuído para esse desastre ambiental. Do alto, a situação em Regência, no litoral capixaba, pouco mudou. O que existe, na verdade, é um erro ou uma soma de erros que culminaram com esse desastre ambiental. O choro de um cachorro dentro deste carro chamou a atenção de quem passava pelo local. A polícia foi acionada e abriu o porta-malas. O animal estava exausto e tinha dificuldade para se levantar. O cachorro ficou preso por quase 1 hora. O veículo estava estacionado próximo a um shopping center em Belo Horizonte. A polícia investiga se houve maus tratos da dona do animal ou se foi um acidente. Com a desaceleração da atividade industrial lá na China, diversos setores da nossa economia correm o risco de uma retração ainda maior em 2016. É fácil entender, né? Isso é porque o nosso maior parceiro comercial, a China, está comprando menos. Esta indústria paulista, que produz papel, cresceu em 2015, apesar da crise. As vendas aumentaram mais de 26%, principalmente por causa das exportações. Mais de 2 milhões de toneladas de papel e celulose foram para o mercado externo. Os maiores clientes, quando você olha pelo ponto de vista geográfico, estão na Ásia, principalmente a China. Com crescimento acima de 10% ao ano durante 3 décadas, a China se tornou a 2ª maior economia do mundo. Mas de 2012 para cá, a potência asiática vem perdendo força. A desaceleração chinesa afeta o ritmo da economia mundial e a preocupação aumenta a cada novo dado negativo sobre o país, como a queda por 10 meses seguidos da atividade industrial. Para o Brasil, o desempenho mais fraco lá significa resultado pior nas exportações. A China é o nosso maior parceiro comercial. Os setores que vão mais perder são aqueles que estão ligados à exportação de commodities minerais. E o minério de ferro e os alimentos dominam as exportações brasileiras. Uma dependência perigosa, segundo esse economista. É um grande equívoco você se especializar em produtos primários, né, em commodities. Por isso que a maior parte dos países hoje desenvolvidos tiveram na industrialização o seu fator-chave de desenvolvimento. E os problemas chineses, somados à crise política brasileira, segundo ele, podem dificultar ainda mais a recuperação da nossa economia. Esse conjunto de fatores, né, leva a um quadro de pouquíssimo espaço para você sair no curtíssimo prazo da crise. O Planalto define a estratégia para defender programas sociais e rebater críticas de retrocesso na área durante o governo Dilma. A turbulência econômica internacional preocupa o Planalto e leva o governo a se apressar na elaboração de medidas de estímulo, principalmente ao emprego. Por isso, uma das apostas é no setor da construção civil, um rápido gerador de vagas. E este setor deve entrar no pacote em estudo no governo. Noutra frente, o Planalto corre para não perder o que considera o seu principal trunfo, o de promotor da inclusão social. Irritou a presidente Dilma o noticiário de que teria havido retrocesso nessa área durante a sua gestão. E a estratégia para rebater a ideia inclui as redes sociais, utilizadas hoje pelo ministro da Casa Civil, Jacques Wagner.
O ministro utilizou números do IPEA neste gráfico para sustentar que a inclusão é a prova da crise. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mesmo com a retração na economia, a extrema pobreza caiu 63% em 10 anos. Já a ministra do Desenvolvimento Social também faz contas e garante que o Bolsa Família ajuda a mover a roda da economia. Cada R$1 que a gente gasta no programa retorna para a economia R$1,78. Por quê? Porque essas famílias gastam esse recurso com alimentação, com vestuário, com material escolar, portanto faz a economia girar mais rapidamente. Tereza Campelo confirma que a correção do benefício do Bolsa Família está garantida no orçamento de 2016, com ou sem crise. Este ano, o programa contará com 28,8 bilhões de reais, verba que inclui 1 bi para o reajuste. A resistência brasileira em aceitar a nomeação de Dani Dayan como embaixador israelense no Brasil continua a abalar as relações entre os dois países. Agora, o premier de Israel deve ligar pessoalmente para a presidente Dilma Rousseff e pressionar por uma solução diplomática. Dayan pode não ser o embaixador para o Brasil. Essa é a manchete de hoje de um dos principais jornais de Israel. O governo israelense espera uma resposta do Planalto desde agosto do ano passado, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu indicou Dani Dayan para o cargo. Enquanto isso, o mal-estar entre os dois países se arrasta. O diplomata nasceu na Argentina e emigrou para Israel em 1971. Ele foi presidente do Conselho dos Colonos da Cisjordânia por 7 anos e opõe-se à criação de um Estado palestino. O governo brasileiro já demonstrou desconforto com a posição política de Dayan e, por isso, ainda não tomou a decisão final. Segundo a ativista política Sandra Rejoan, um possível veto de Brasília seria um grande erro. A brasileira, que há mais de 20 anos trabalha em Israel, diz que os dois países saem perdendo. Há uma grande indignação quanto a essa recusa de uma nomeação que Israel fez com o país soberano. Esse embaixador, o Dani Dayan, ele não está indo representar a si mesmo. Ele está indo representar as posições do Estado de Israel. As autoridades israelenses continuam afirmando que a indicação de Dani Dayan para o cargo de embaixador de Israel no Brasil ainda está valendo. Mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mudou o tom. Dessa vez, o premier pretende conversar diretamente com a presidente Dilma Rousseff por telefone. Esta será a última tentativa do gabinete israelense de tentar convencer o Brasil a aceitar as credenciais de Dani Dayan e encerrar a disputa diplomática. Assim como nós não gostaríamos de ter questionado uma decisão de um representante nosso para qualquer nação amiga, não é de bom tom nós questionarmos o representante de uma nação amiga para o nosso país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, deu prazo de 10 dias para que Eduardo Cunha apresente a defesa prévia no processo que pede o afastamento dele da presidência da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara continua em Brasília mesmo durante o recesso parlamentar. Na batalha para permanecer no cargo, Eduardo Cunha opera nos bastidores, na tentativa de retirar do deputado Leonardo Pisciani a liderança do PMDB. Pisciani é aliado do Palácio do Planalto. Entre as manobras para enfraquecer os adversários, Cunha atrasou o quanto pôde a posse na Câmara Federal de Átila Alexandre Nunes, vereador licenciado pelo PMDB carioca. Átila, que substitui o licenciado Ezequiel Teixeira, apoia Pisciani e chega para reforçar a base governista na Câmara. O suplente teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir a posse em Brasília, que deve ocorrer nesta quarta-feira. Pode tomar posse para quem quiser. Ele estava acusando o senhor de prolongar a posse dele? Não, ninguém prolongou nada, não. Só cumpriu a Constituição. As manobras do presidente parecem não ter fim. Apontado por adversários de usar o cargo em benefício próprio, Cunha também é acusado de promover censura na TV Câmara, que retirou do ar um programa que exibia críticas de parlamentares a ele. O uso indevido do cargo é um dos motivos que levaram o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a pedir o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal deu 10 dias para o deputado se defender do pedido de afastamento da presidência da Câmara feito por Rodrigo Janot. O prazo só começa a contar a partir de 1º de fevereiro, com o fim do recesso do Judiciário. Eduardo Cunha é suspeito de receber propina do esquema de corrupção da Petrobras e de manter contas ilegais no exterior.
Mais um motorista do aplicativo Uber foi agredido na zona oeste de São Paulo. O motorista foi surpreendido por 5 taxistas quando parou no semáforo. O carro ficou destruído. 2 taxistas já foram identificados pela polícia. 2 suspeitos de envolvimento com o tráfico foram mortos durante um tiroteio no Morro da Coroa, no Rio de Janeiro. Eles atiraram contra os policiais que faziam a reconstituição da morte do entregador de pizza Rafael Camilo Neres, de 20 anos. O rapaz foi atingido durante uma operação do BOPE. Em Goiás, funcionários do SAMU denunciam que das 11 motos do serviço de emergência, apenas 2 estão em condições de atender os chamados. O problema maior é a falta de manutenção dos veículos. A frota foi renovada há 8 anos. A Secretaria de Saúde do Estado não quis falar sobre a denúncia. Agora, as notícias internacionais. Na Venezuela, pela primeira vez em 17 anos, a oposição assumiu o controle da Assembleia Nacional. Houve tumulto entre governistas e opositores antes do início da cerimônia. O novo presidente da casa, o antichavista Henry Ramo Alupe, foi o primeiro a fazer o juramento. A oposição obteve nas urnas 112 cadeiras, mas 3 deputados contrários ao governo de Nicolás Maduro não assumiram acusados de irregularidades eleitorais. Mesmo assim, a oposição mantém a maioria na casa. O presidente Barack Obama se emocionou hoje ao falar sobre as vítimas de arma de fogo nos Estados Unidos. Ele anunciou medidas para dificultar o acesso a armamentos do país. Mark Barden é pai de Daniel, um menino de 7 anos que foi uma das 26 pessoas mortas dentro da escola de Newtown, no estado de Connecticut. Ele abriu a cerimônia na Casa Branca. Existe gente demais sofrendo a perda de um ente querido por causa da violência das armas nesse país, disse. Todo ano, 30 mil pessoas são mortas por armas de fogo nos Estados Unidos. O presidente Barack Obama já enfrentou dezenas de assassinatos em massa em 7 anos de governo. Fort Hood, Aurora, Charleston, San Bernardino. Hoje ele se referiu em particular a Newtown. Eram crianças do primeiro ano do fundamental, disse. Depois de uma pausa, enxugando as lágrimas, continuou. Toda vez que penso naquelas crianças, sinto muita raiva. O Congresso barrou todos os projetos de lei que tornariam mais difícil o acesso às armas. Hoje, o presidente Barack Obama baixou um decreto que torna mais rígida a fiscalização sobre a venda de armas, amplia o tratamento a doentes mentais e aumenta os investimentos em novas tecnologias para evitar disparos por acidente. O lobby da indústria das armas pode fazer o Congresso de refém, mas não pode manter a América nessa situação, afirmou.